Santo Antônio. Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem respostas. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Vou terminar. Te amarei. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Nós aqui estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, queridos amigos, irmãos, companheiros aí das lives, dos momentos de oração, dos bate-papos da tarde, né? Hoje, de uma forma especial, fomos convidados para fazer essa live e falarmos um pouco sobre a vida desse santo homem, né? Quero agradecer desde já o convite que a Miriam, coordenadora da comunidade de Santa Cruz, nos fez para participarmos desse momento e falarmos um pouquinho da vida de Santo Antônio. É um santo muito conhecido pelos católicos, pelo mundo todo, né? Todo mundo é muito conhecido. Suas histórias, os seus milagres, sua oração, sua vida, enfim. Não se tem uma música própria para cantar sobre Santo Antônio, mas com certeza. Pode ser que tenha, mas a gente não sabe. Pode ser que tenha, mas a gente não conhece, né? Mas se tratando de música, a Eliane conhece muita música e não conhece nenhuma, até pesquisando não conseguiu encontrar nenhuma própria de Santo Antônio. Então nós escolhemos essa, porque com certeza ele dizia isso ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez esse refrão? Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria
conhecer um pouco mais sobre a vida desse santo homem. Seu nome de batismo era Fernando. Nasceu em Lisboa, em Portugal, por volta do dia 15 de agosto. Né? Quando fala por volta, é porque não tem uma certeza. Né? Então, em alguns documentos, tem dia 15, outro 16, outro 14, e o horário, enfim. Naquela época não tinha esse registro tão rígido como os nossos. Né? Mas o que se sabe é que ele nasceu por volta do dia 15 de agosto em 1125. Né? Era de uma família nobre, chamado Fernando. Né? E com 15 anos entrou para a ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Então era um agostiniano. Né? Foi formado na linha de Santo Agostinho, voltado para o estudo, voltado para a filosofia, voltado para o conhecimento. Tanto é que Santo Agostinho, conhecido como Santo da Inteligência. Se nós formos olhar lá num livro que se chama Os Santos que Abalaram o Mundo, Santo Agostinho está lá citado como Santo da Inteligência. Então veja só, esse rapaz, Fernando, com 15 anos de idade, né, busca entrar num convento, numa ordem de cônegos regulares. Santo Agostinho foi formado nessa linha rígida, né? Linha de estudo, de busca do conhecimento, da sabedoria, e se deu bem. Né? Se deu bem que logo já se preparou para o sacerdócio e foi ordenado lá no mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Foi ordenado com 24 anos de idade. Né? Ele tinha 24 anos de idade quando foi ordenado. Então veja quanto que ele estudou, quanto que ele participou da vida dentro de um seminário para se tornar um sacerdote, para se tornar padre. Foi encaminhado à carreira de filósofo e teólogo, porque ele se dava bem com o estudo, com os livros, então encaminharam ele para essa linha de teologia, para essa linha de filosofia. Mas era um jovem que não se satisfazia somente com aquilo. Né? Queria buscar mais, queria conhecer mais, queria se doar mais, queria dar mais de si. Né? E a reviravolta na sua vida foi em 1220, quando chegaram a essa igreja de Santa Cruz, restos mortais de 5 missionários franciscanos que foram torturados e assassinados no Marrocos. E aquilo mexeu com ele, aquilo tocou o seu coração, porque ele percebeu que ele se achava, né, sábio, estudioso, e achava que ele se dedicava tanto à igreja e ao nome do Senhor. Daqui a pouco chega franciscanos que deram sua vida em nome de Jesus. Aquilo mexeu com Fernando, que achou melhor desistir daquela vida e buscar outras realizações religiosas, outras aventuras religiosas, podemos dizer assim. Que bom, né? Que bom que existiram homens assim, irmãos, para que com seu testemunho hoje nós pudéssemos comemorar no mundo todo, celebrar no mundo todo a vida de um homem que se doou, do seu jeito, da sua forma, com a sua vocação, do jeito que o Senhor lhe capacitou também. Né? E então o que vale a gente saber nesse momento aqui? Que ele era filho de uma família nobre. Tem um filme, se não me engano, tem no YouTube, né? E que conta a história da vida dele, né? Ele era um nobre e naquele filme conta-se que o pai dele queria que ele fosse um cavaleiro daquela aldeia onde ele morava, daquele lugar, né? E ele desistiu disso para ser sacerdote. O pai não gostou muito, o pai deserdou ele. Naquele filme conta-se essa história, né? Então a história dos santos, ela traz assim, além das verdades, também algumas crendices religiosas que nós devemos nos atentar. Pois bem, lá na regra agostiniana, ele decidiu deixar os cônegos, então, agostinianos, para seguir uma vida um pouco mais aventureira no Senhor, né? E seguir as pegadas de São Francisco de Assis.
quando ele ficou sabendo que aqueles franciscanos tinham um mestre e o mestre era Francisco, ele resolveu partir para aquilo, para aquela aventura, para aquela caminhada, né, para outra vocação. E daí escolheu, nessa transição que ele deixa de ser agostiniano e buscando a ordem franciscana, ele quis se chamar Antônio. Naquela época havia essa situação, assim como os papas, né, que mudam o seu nome e dedicam-se a alguém que motiva, né? Então, Fernando deixou de ser Fernando e escolheu ser chamado Antônio, para imitar o santo anacoreta egípcio. Amadureceu um forte impulso à missão e, seguindo esse ideal, partiu para o Marrocos. Ele quis ir lá onde aqueles franciscanos tinham sido torturados. Olha que loucura, né? Onde aqueles franciscanos tinham sido torturados e mortos em nome de Jesus. E escolheu ir para lá. Mas os planos de Deus, na grande maioria das vezes, não são os mesmos que os nossos, né? E assim aconteceu que ele contraiu uma doença, ficou muito doente, muito doente, e não teve outra pressão a não ser voltar, né? E voltou e parou na Itália, né? Veja só, parou lá na Itália. No entanto, o navio qual embarcou naufragou no Golfo da Sicília. Olha quanta tribulação, quantas coisas, e a gente acha que nós aqui fazemos muito, né? Cantar, de pregar, de fazer, de participar de uma celebração. Eu sirvo o Senhor, eu sirvo lá não sei o que e tal. A gente se acha, né? Olha só quanta tribulação esse homem passou, né? Foi para o Marrocos, ficou doente, voltou, não conseguiu chegar na cidade dele, Natal, né? Não conseguiu voltar para Portugal, parou na Itália, depois afundou o barco próximo a Sicília, né? No entanto, ficou lá, tendo estabelecido em 1221, foi parar em Assis. Deus encaminhou para Assis, aonde o que? São Francisco. Francisco havia convocado todos os seus frades, que é feito um concílio franciscano lá, convocou todo mundo. Veja, São Francisco não era padre, turma. É mole. Não era nem padre, ele era um irmão religioso que se dedicou tanto que se tornou um homem que se tornou. E às vezes a gente fica querendo, para eu servir eu tenho que ser ministro, eu tenho que ser diácono, eu tenho que ser não sei o quê, não precisa ser nada, é só se entregar. Entregar completamente. São Francisco não era sacerdote. E o que aconteceu? Ele havia convocado todos os frades para ir lá e apareceu quem lá no meio dos frades? Santo Antônio, né? Aí então ele já se auto-intitulava Antônio, né? Trocou o seu nome. E foi nessa oportunidade que ele conheceu Francisco, né? Conheceu pessoalmente, porém tenha sido um encontro um tanto distante, simples, porém revigorando a sua escolha, né? Ali Santo Antônio teve a sua escolha revigorada, essa vocação teve como dizem nos dias de hoje, teve um up, teve um ganho, teve uma força, né? Uma renovação, somente de conhecer São Francisco. E decididamente ele falou, a partir de hoje eu quero seguir nessa ordem franciscana. Foi enviado ao eremitério de Monte Paolo, na România, e ali dedicou-se sobretudo à oração, meditação, penitência e trabalhos humildes. Veja só, um sacerdote recém-formado, que tinha tudo para ter um status de sacerdote renomado pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, pela sua forma de falar, com toda a sabedoria, com toda a técnica que tinha, vindo de uma família nobre, deixou tudo. Por isso que ele aparece assim com um hábito franciscano, né? O sinal da pobreza. Deixou todo o status. Naquela época um sacerdote tinha muito status. Naquela época um sacerdote, um padre,
ele poderia aproveitar disso e se sentar nas mesas dos nobres. Porém Santo Antônio não quis isso. Optou por seguir Francisco, pai dos pobres. Nós vamos cantar uma música aqui e voltamos a falar um pouco mais dele agora sobre a missão dele como pregador. A Eliane, que está aqui nos acompanhando, vai cantar para nós e nós vamos acompanhando. Você sabe, conhece essa música, né? Essa canção de oração de São Francisco, que conquistou Santo Antônio. Verdade, é a vida de São Francisco que chamou Santo Antônio. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é lendo que se vive para a vida eterna. A conhecida canção, né, de São Francisco, Oração de São Francisco, ele que conquistou também o coração de Santo Antônio. Você que está assistindo aí, participando conosco, tem dois canais, né? O canal, o Facebook da Eliane e o Facebook da página da Comunidade Santa Cruz, que está mais aqui, e esse está mais aqui. Então, se caso um ou outro perder a transmissão, porque às vezes é assim que acontece isso, você passa para aquele que não está. Então, Comunidade Santa Cruz e Facebook da Eliane. Então, continuando aí, né, essa caminhada de Santo Antônio, né, que era agostiniano, depois deixou de lado todo status de um sacerdote agostiniano, né, não que houvesse isso, mas era um fato, para se dedicar à doação à pobreza. Começou a seguir São Francisco. Em setembro de 1222, Antônio foi enviado a fazer uma pregação em Forli, onde revelou seu talento. Das suas palavras emergiu uma profunda cultura bíblica e simplicidade de expressão. A Assídua, a primeira biografia de Santo Antônio, narra assim a sua língua, movida pelo Espírito Santo, começou a raciocinar sobre muitos assuntos. É isso que está escrito aqui, meu amado. Ela está tirando sarro de mim. Está escrito raciocinar. Segundo a narrativa, a língua do São Francisco começou a raciocinar. Como pode, né? Sobre muitos assuntos, em especial como ponderação, de modo claro e conciso.
Desde então, Antônio começou a percorrer o norte da Itália e o sul da França, pregando o Evangelho aos povos. Muitas vezes pregando o Evangelho aos povos e povoados, que muitas vezes confundidos pelas heresias do tempo, sem poupar críticas contra a decadência moral de alguns expoentes da igreja. Era um tempo de confusão dentro da igreja, né? Um queria uma coisa, um falava outra. Se hoje, com todos os meios de comunicação e a velocidade de nós comunicarmos já gera algumas confusões, imagina naquela época que surgia um dogma, uma doutrina, até chegar no conhecimento de todos os povos, era somente pela força mesmo, de muita persistência, e aquilo ia se disseminando às vezes de forma errônea. Por isso que ele também é um santo doutor. O que significa um santo doutor? É um santo que defendeu uma tese. Em um determinado momento, alguns bispos falavam, não, tem que ser isso, e ele provou que tem que ser aquilo, né? São teses que a gente pode buscar e encontramos aí teses provadas e estipuladas, estudadas por esse homem, né? Santo Antônio. E aí aconteceu que no ano seguinte, né? Então nós estamos aqui no ano de 1222, no ano de 1223, em Bolonha foi mestre de teologia para os padres que se formavam. O próprio São Francisco, né? Com uma carta, conferiu-lhe o encargo autorizando a ensinar e recomendando-lhe também a não se descuidar da oração. Então, São Francisco já era reconhecido na igreja, escreveu uma carta permitindo que Santo Antônio ensinasse, desse formação para os seus frades. Pelos seus talentos, que Antônio demonstra saber colocar a serviço do reino de Deus, com 32 anos de idade foi nomeado pelo superior das fraternidades, franciscanas do norte da Itália. Então, veja só, pelo seu conhecimento, pelo seu despertar, era um homem chamado a ser líder, chamado a disseminar o Evangelho pela sabedoria, pelo conhecimento, pela organização das coisas. No entanto, veja só, foi chamado para esse fim, porém, ao cumprir tal função, visitou incansavelmente os numerosos conventos sob sua jurisdição e abriu outros. No entanto, continuou a atrair grandes multidões com suas pregações, transcorrendo diversas horas nos confessionários e a reservar para si momentos de retiro em solidão. Então dedicava-se muito a ouvir confissão. Eu imagino, irmãos, amigos, que esse é um dom que um sacerdote busca, mas eu creio que seja bastante difícil, né? Ouvir. E imagine quanta coisa de ruim você ouve, né? Ouvir pecado, caramba, né? E ele dedicava-se muito tempo a isso, e depois que ele ouvia tudo aquilo, a forma dele se ajustar era em retiro e solidão. Decidiu-se então estabelecer-se em Pádua, né? Junto a uma pequena comunidade franciscana da igreja de Santa Maria. Não obstante a sua pouca presença, instaurou com a cidade uma forte ligação, prodigalizando em prol dos pobres, ou seja, se doando em prol dos pobres, né? E contra as injustiças. Então ele trabalhava em prol a pobreza, né? E contra as injustiças da época, como hoje, né? Os poderes políticos, os poderes daqueles que tinham mais
poder aquisitivo, enfim, ele lutava contra isso. Precisamente em Pádua teriam sido escritos sermões, um tratado para instruir os co-irmãos a pregação do Evangelho e ao preceito do sacramento, sobretudo da penitência e da Eucaristia. A pregação da Quaresma de 1231 é considerada seu testamento espiritual. Veja só, a pregação dele foi estabelecida como um testamento espiritual, a qual se deve incluir a sua dedicação amorosa por horas e horas às confissões. Veja, tudo isso aqui, pessoal, que eu estou falando para vocês, eu busquei no site do Vaticano. Porque há uma infinidade de histórias, há uma infinidade de milagres que muitas vezes são deturpados, exageradamente e tal. Então eu busquei esses dados numa fonte segura. Porque há pessoas de mau caráter em todos os lugares, né? Tanto para dizer a mentira como para exagerar nas verdades, né? Então lá em 1231 ele fez uma pregação naquela Quaresma de 1231 que foi considerado o testamento espiritual dele, né? Após as celebrações pascais, abatidos por problemas de saúde e consumido pela fadiga, ele aceitou retirar-se por um período de convalescença e deixou-se de estar disposto, né, a tanto serviço para estar mais retirado. Depois, com alguns co-irmãos, aceitou o convite de um período de descanso e de meditação em um pequeno eremitério. Eremitério é um convento afastado de tudo, lá no meio da montanha, né? E em um lugar chamado Campo Sampiero, falei certo, Campo Sampiero, porque, né, a poucos quilômetros de Pádua. Isso é interessante, no filme aparece bem isso, né? Ele tinha um problema de respiração. Então o que ele pediu? Ele pediu para construir um refúgio para ele, adaptado ali, como se fosse uma sacada, um deck, no dia de hoje poderiam falar, mas em cima de uma árvore, para ele sentir, né, toda aquela a força da natureza também no ar, e ele ficava ali, ele podia pregar, podia falar e descansar. Ele só voltava para o eremitério à noite. Ali se deu a visão do menino Jesus. É por isso que ele leva esse menino Jesus